Olá, bem-vindos ao Sempre um Papo, este projeto de incentivo ao hábito da leitura, criado há 36 anos pelo jornalista Afonso Borges. A apresentadora Josane Faleiro é uma mulher branca de cabelos loiros e longos. Ela veste um casaco preto sobre uma blusa amarela e está sentada em frente a uma parede amarela e branca com os dizeres Sempre um Papo. Hoje a gente tem a alegria de receber um jovem escritor itaunense, Magela Moreira. Antes de convidá-lo, eu quero convidar você que está aí assistindo nosso programa para se inscrever no canal do Sempre um Papo, aqui no YouTube, e ativar o sininho para receber notificações dos nossos programas que estão estreando. Sempre tem autores do Brasil e do mundo participando com a gente. Esses programas ficam gravados e disponíveis aqui no canal. São mais de 500 convidados que já passaram por aqui. Então, eu convido vocês a estarem conosco e passear por esse canal aqui, assistir muitas conversas interessantes a respeito de literatura. Está com a gente aqui também no programa o Eduardo Rodrigo, ele é intérprete de Libras e fica com a gente. Bem-vindo, Eduardo. E agora sim, bem-vindo, nosso convidado, uma alegria ter você aqui, Magela Moreira. Obrigado, Josane, boa noite. Eu posso te dizer que é um prazer estar aqui com vocês, né? Eu acho assim, apesar de não ser tão conhecido na literatura, para um autor chegar a conversar com Sempre um Papo é a coroação da carreira dele literária, né? O escritor Magela Moreira é um homem branco de cabelos castanhos claros e barba escura. Ele usa um óculos de hastes pretas e veste uma camisa branca. Magela está sentada em frente a uma pintura de uma mulher com fundo preto. E eu quero até ler a sua biografia, viu? Porque, assim, não é famoso, mas eu acho que assim, tem até indicação ao Jabuti, vários livros publicados. Magela Moreira é engenheiro de produção e mestre de administração por formação. Ele se diz um escritor por paixão e por vocação. A literatura sempre esteve presente em sua vida desde a infância, seja como leitor ou como participante assíduo de concursos literários. Ele é natural de Itaúna, é membro da Academia Itaunense de Letras, onde é tesoureiro e ocupa a cadeira de número 12. Com 3 livros publicados, Nota de Falecimento, Autoajuda e Olimpo Tupiniquim, o jovem autor já chamou a atenção de formadores de opinião como Carlinhos Brau, Sandra de Sá e Margarete Menezes. Os artistas, inclusive, participam do prefácio do livro Olimpo Tupiniquim, que é um dos temas aqui principais da nossa conversa, que é o livro mais recente do Magela. E os artistas deram depoimentos sobre a obra, que foi finalista em importantes prêmios literários, como o Prêmio Jabuti 2022, na categoria Ilustração, e o Prêmio Literário, da Bratislava, na Eslováquia. O livro também já rendeu ao autor uma parceria com o Itamaraty, sendo enviado para 30 países, onde o Brasil possui centros culturais. Não é fácil não, hein, Magela? Que a gente batalha. Maravilha! A gente muito batalha. Legal. Antes da gente entrar aí na sua carreira literária, né, vamos ver de onde que tudo isso começou. Começar te pedindo para falar sobre esse seu interesse, né, pela literatura, pela leitura, por escrever. Você lia e escrevia desde de jovenzinho? Eu sempre fui contador de história. Eu era aquele aluno de fundão que contava história e não queria assistir aula. Então, não gostava de ler, não gostava de estudar, até uma curiosidade, mas eu tive uma pessoa, uma professora que hoje é muito minha amiga, a Roma, que insistiu. Ela viu que eu gostava de história, ela viu que eu contava muito papo, então ela achava que a literatura seria o caminho. E eu era aquele tipo leitor preguiçoso. Então, assim, ela chegou a me emprestar alguns livros e eu comecei a tomar gosto. Então, a partir daí, eu já gostava de contar histórias. E com o hábito da leitura, a gente acaba pegando gosto pela escrita, né? Porque o que aguça a curiosidade é a leitura. Então, tudo foi se encaixando, foi meio que um quebra-cabeça.
E aqui na sua biografia você fala que já participou de diversos concursos literários, né? Quero te Isso, pedir para te contar um pouco sobre essa passagem sua pelos concursos, a importância isso. dessas participações na sua trajetória. Quando criança ainda, né, na adolescência, algumas empresas, como a Belgo e algumas empresas da região, elas promoviam. Eu até participei de uma outra empresa, de um outro concurso, esse era eu e mais alguns poucos alunos da escola, que foi um concurso da Nestlé. A Nestlé mandava para a gente os livros, a gente tinha que estudar aquele livro e fazer redação. Esse eu não fui agraciado com premiação nenhuma, não, mas pela Belgo, na seletiva, né, que era feito por cidades, eu já ganhei na questão de Itaúna, eu já fui o vencedor de Itaúna. Então, tinham dois tipos de concurso, um era de desenho, o outro era de redação. Eu sempre participava do de redação. Inclusive, uma curiosidade é que eu sempre gostei de escrever, mas eu sempre fui tímido, né? Então, quando eu tinha, acho que 13, 14 anos, eu escrevi meu primeiro livro. Se me perguntar, eu não sei o título, eu lembro que era uma narrativa de adolescência, bem parecida com a minha, mas eu joguei o livro fora com medo de represália, piadinha, então esse livro não existe mais, mas ele foi escrito. Escrito e corrigido. Ah, por quem que corrigiu? Essa amiga professora, que é a Roma, que agora acompanha, hoje ela é até minha confreira na Academia Itaunense de Letras, ela entrou para a academia recentemente como acadêmica benemérita, então, assim, ela foi a que investiu as fichas em mim. Então, assim, enquanto todo mundo achava que ela era loucura, ela pegava e corrigia, porque ela é professora de português. E a importância desse incentivo, né, tanto dela como professora, que virou sua amiga aí, e também esses concursos proporcionados por essas empresas, né? De imaginar, hoje assim, eu não tenho. Eu também não tenho conhecimento de chegar numa cidade do interior e envolver tantas pessoas, né? E ser transformador na vida de Nossa, sua, por exemplo, né, que foi. Totalmente. Hoje eu não sei se essa prática ainda continua. Não sei te falar se continua, mas para a minha época era muito bom. Não era premiações, era o reconhecimento, né? Para um adolescente que está escrevendo de forma despretensiosa, você saber que o seu texto foi selecionado numa cidade de 90 mil habitantes, é muito importante. Acaba dando coloca um tiquinho de lenha, né, na fogueira aí da vontade de lutar a favor da literatura. É verdade. Só para registrar, o Afonso Borges, ele realiza o Festival Literário de Araxá e realiza também o Fritabira, que é o Festival Literário Internacional de Itabira. E nesses festivais é realizado um concurso literário para os estudantes, desde o ensino fundamental até o ensino médio. Então, assim, durante o evento tem uma grande festa para celebrar, né, os ganhadores ali, um envolvimento muito bom das escolas da cidade, sabe? Então, assim, é bom ouvir sua história, né? E de quanto foi importante para você isso. Isso é uma forma de incentivo que, indiretamente, isso impulsiona a gente. Eu lembro que uma professora de quarta série, hoje eu não sei como que é a nomenclatura, eu acho que hoje é quinto ano, né? A quarta série de antigamente, ela pegou um texto de todo mundo, o que era o sonho da vida de cada um, o que esperava para o futuro, e criou um livro, lógico, sem ISBN, mas era com aspiral, organizadinho, a gente meio que fazia as margens da folha e colocava ilustrações, então, depois de pronto, aquilo meio que faz a gente acreditar que é capaz, entendeu? Por mais que seja a coisa mais simples, a criança acredita. Então, esse tipo de incentivo, eu acredito que nunca vai ser ultrapassado, nunca vai sair de moda. E aí, quando que você perdeu a vergonha, né, de mostrar seus textos para você lançar o primeiro livro? O primeiro, ele é o Nota de Falecimento, né? Eu acredito, Josane, que eu acabei de escrever em 2012. Só que eu não sabia como funcionava o universo literário. Eu não sabia se podia publicar por conta própria, né? Na tela é mostrada a imagem da capa do livro Nota de Falecimento.
que contém uma caveira com uma flor amarela saindo do olho esquerdo. Então, em 2012, aí eu estava com uns 24 anos, eu terminei o nota de falecimento, mas engavetei. Eu engavetei, mas mandei de forma despretensiosa, fui mandando para editoras. E em 2015, uma editora me respondeu, né? Eu bancaria por esse projeto, mas ela me respondeu que era um livro bom, que valeria sair da gaveta. E eu meio que assim, ainda receoso, né? Porque a gente ainda assim escuta algumas piadinhas. Eu falei assim, não, tá na hora, eu vou assumir isso daí. Então, foi em 2015 que o Nota de Falecimento foi publicado, mas que ele está escrito desde 2012. E aí a gente pode contar que é um livro, assim, a temática é bem inusitada e o que te levou a escrever ele mais ainda, né? Quero te pedir para narrar para a gente. Isso daí é interessante, é uma narrativa um tanto quanto estranha, porque eu sou caçula de 4 filhos homens. Então, assim, os meus irmãos, o mais velho tem uma diferença de 8 anos, então, enquanto meus irmãos brincavam na rua, eu tinha que ter alguém tomando conta de mim. Então, a gente tinha uma auxiliar, né, uma pessoa que trabalhava com a minha mãe, trabalhou aqui em casa durante 13 anos, só que ela era carpideira, ela era apaixonada com velório e com defunto, né? Eu até tive o prazer de encontrar com o Ziraldo na Bienal do Livro, em São Paulo, e ele achou o máximo. Entreguei para ele o livro, e queria bater papo sobre, que ele falou assim, ó, só tem interior de Minas isso não tem em outro lugar. Okay. E ela, Josane, a minha escola era do lado do velório central. E ela, para trabalhar na minha casa, ela passava de frente ao necrotério. Então, ela passava no hospital antes de chegar na minha casa para saber se tinha morrido alguém. Ela ligava o rádio para saber se tinha morrido alguém, porque o nome é nota de falecimento por causa do rádio, porque antigamente nas rádios falava assim, nota de falecimento, e depois ia dando aquela lista, né, 1, 2, indiferente da quantidade. E ela tomava nota do que horário que seria o sepultamento. Ela tinha que me levar na escola, eu tinha que participar do sepultamento, então eu não sabia nem quem eram as pessoas. E participava. E eu contava às pessoas assim, escreve um livro. Eu disse, não, gente, não tem como, passou muitos anos, eu era criança, isso parou quando eu tinha 11 anos. Não, escreve. Até que um dia, uma pessoa aqui de Itaúna, uma amiga, virou e falou assim, Magela, quer uma sugestão? Escreve de forma fictícia. Cria personagens, então eu criei um personagem que sou eu, um personagem que é ela, em cima de narrativas, né? Um tanto quanto criativas, outra hora meio aterrorizante, porque tem história de fantasma, de agressões, de assassinato. Eu criei o livro. Então, assim, é a história minha, né, de uma pessoa que já foi em mais de 600 velórios na vida. Meu Deus! Né? Uma pessoa que já foi mais de 600 velórios e criou um livro. Então, ele é um livro cômico, ele é um livro trágico, ele é um livro com 23 contos, e cada conto é uma morte, é um tipo de morte, como que a pessoa morreu e tem a narrativa em cima da morte. Então, assim, é um livro que eu tenho orgulho, é o meu primeiro, eu gosto muito da narrativa dele, eu acho muito interessante, a história da minha vida, eu acho muito bacana. Eu ia te perguntar isso, mas você já falou, né, que a maioria é mais ficcional mesmo porque você falou que com 11 anos já tinha parado de ir nos velórios. Né? Assim, vamos falar a verdade. Acionar essas memórias é meio difícil também, né? Vamos ser sinceros. Logicamente que, vamos falar aí de 23, 5, 6, eu lembro por alto da história. Então, eu peguei a mesma história, joguei dentro de uma narrativa e dei uma floreada. Então, assim, tem morte aí que realmente é da minha cidade. Só que eu não usei o nome daquelas pessoas que já faleceram ou da família, e também eu dei uma apimentada na história. Eu fui direto no teatro. Essa aí é inventada mesmo, né? A do teatro, né? Não, aquela já vi história disso, mas não, assim, não foi tão trágico quanto isso, não. A pessoa machucou, mas tá vivo, graças a Deus. Uhum. Aqui, sua mãe, o que ela falava desse stand de velório? Ela não
A minha Entendi, mãe sempre teve, a minha mãe e meu pai sempre trabalharam muito, porque o meu pai é caminhoneiro e a minha mãe hoje ela trabalha com meus irmãos, mas ela era representante de vendas, já teve uma época que ela trabalhou com tio, então minha mãe trabalhava o dia todo. A minha mãe não tinha a opção de achar ou não achar, ela precisava. Então, assim, infelizmente ou felizmente, porque eu acho que para o psicológico não foi tão bom não, sabe, Josane? Mas a minha mãe tinha que aceitar. O pessoal pergunta para ela, Aparecida, minha mãe chama Aparecida, mas aqui, você não achava ruim? Não, eu tinha que deixar ele com alguém. Então, assim, eu acho que para ela foi mais isso, sabe? Tinha que trabalhar com 4 filhos, numa época tão difícil, então não tinha opção, não. Minha mãe chama Aparecida também. E hoje seria o aniversário dela. Legal, lembrança, boa lembrança. E você não tinha, não guardou um medo, porque eu estou falando que eu sou do interior também, e eu tinha um medo de velório quando eu era nova, hoje em dia não, mas quando eu era criança, adolescente, que era uma coisa assim, de outro mundo. Não sei se no interior é mais escuro do que nos outros lugares, ou é porque eu fiquei mais velha e perdi o medo. Não, Josane, eu vou te falar que o medo sempre existiu. Sempre, 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 sempre. Mesmo porque o meu pai é daquelas famílias de antigamente de roça, pessoal que veio de roça para a cidade. Então, eles achavam o máximo fazer medo na gente com história de assombração. Então, eu sei história, assim, cabeluda. Eu sempre fui muito medroso, sabe? Quando eu era criança, eu não dormia sozinho. Eu fui passar a dormir sozinho depois de adolescente. Então, assim, sempre houve, mas eu vou te falar a verdade, tem tantos anos que eu não sei te falar como que foi absorver tudo isso, não. A única coisa que eu posso te dizer é que foi muito ruim em questão de convivência, porque muita gente se comove muito nos velórios, né? É muito comovente, porque é a perda de uma pessoa, um ente querido. E para eu poder chorar num velório, tem que ser uma pessoa muito próxima, porque senão virou meio que corriqueiro, uma coisa normal. Olha. Entendeu? Não gosto, não sou, tô longe de ser carpideiro, não gosto, mas virou um hábito. Mas eu sempre fui medroso, e interior, igual hoje. Hoje a gente vai bater papo a respeito do meu livro, que é folclore, né? E Mula Sem Cabeça eu ouvia toda a quaresma. Meu pai, para a gente não sair para a rua, ele falava assim, a mula sem cabeça passa na encruzilhada, não sei o quê, a mulher não sei o quê, a mulher de branco. Então, assim, eu sempre fui medroso. Só que eu não tinha opção. Eu não tinha como falar assim, não, eu não quero. Eu não tive. Tem jeito. E aqui a gente está falando do livro, o Nota de Falecimento, que tem uma capa bem bonita também, né? Está mostrando ela aí, Gui? O Guilherme está trabalhando com a gente aqui na transmissão da live. Essa caveira aqui da capa a ilustração foi quem que fez? Ele chama Giscar, ele é um tatuador da minha cidade, ela não é exclusiva para o livro, todas as capas dos meus livros, elas são pensadas por mim, eu dou a ideia para o ilustrador, só que no caso do Nota de Falecimento, eu cheguei para o Giscar e falei com o Giscar assim, Giscar, eu quero uma Catrina mexicana, onde ela transmita alegria e não tristeza, porque a Catrina ela é a morte comemorativa, né, de forma comemorativa, porque no México se comemora, né, se faz altares para receber oferendas, então assim, eu sempre gostei muito da cultura mexicana. Aí eu falei com ele, eu quero uma Catrina, né, e eu queria que você fizesse para mim. Ele falou assim, eu vou participar essas convenções de tatuagem, né, essas premiações, eu não vou ter tempo. E ele me apresentou essa da capa e a da contracapa. E ele falou assim, se você quiser usar as duas, é basicamente o que você pediu, pode usar. Então, assim, eu sugeri o que eu queria e ele tinha pronto. Nossa, ficou muito bonito. Um livro, assim, bem interessante. São contos, né? São. E aí você tocou no assunto das lendas, né? E você vai lá e as que trazem medo também. Você foi, encarou de frente e fez esse livro lindo, O Olimpo Tupiniquim.
Josane exibe a capa do livro, que tem um fundo preto com diversas árvores, folhas e flores da fauna brasileira, com uma mula sem cabeça abaixo do título que está no centro. Como que você pensou em recontar, né, essas lendas aí tão conhecidas e tradicionais? O Olimpo, ele tem uma história muito curiosa, sabe, Josane? Porque eu sou o tipo de pessoa que sempre fui um apaixonado com folclore. E eu tenho sobrinhos, né? Eu tenho hoje a minha sobrinha mais velha, tem 12 anos, na época ela tinha 8, e eu conversando com ela chama Maria Fernanda, eu falei com ela, Fernanda, folclore, vocês não veem na escola, não? Aí ela falou comigo assim, vê, mas a tia falou que dá medo. Então eu entendi o que ela falou. Ela falou assim, olha, vê, mas vê de forma superficial. E na minha época, né, na minha época de criança, a gente fazia máscara do Saci, fazia um cachimbo fumegante na boca, ele colocava algodão como se fosse saindo fumaça, e saía de máscara, e eu não via isso mais. Em 2018 eu falei assim, vou escrever um livro. Não tinha nome, não tinha nada. Peguei, fiz um compilado, escolhi 23 lendas. Eu não sei nem por que essa ligação com 23, porque o nota de falecimento é 23 capítulos. E eu peguei 23 lendas, falei, vou estudá-las. Peguei vários textos de cada uma e fiz um compilado. Só que na época, eu falei assim, porque, Josane, eu sempre fui apaixonado com história e eu acho lindo a forma que é tratada a mitologia grega. A mitologia grega, você vê que a Disney aborda, o Harry Potter aborda, Percy Jackson, todo mundo aborda, até a televisão nossa aborda. Eu falei assim, e por que a gente não aborda? Não estou querendo comparar a história da Grécia, que tem muito mais anos na nossa frente, com a história brasileira, mas eu também não quero desmerecer a história brasileira. Eu falei assim, tem que ter importância. Eu falei assim, não, nós também temos o nosso Olimpo. Então eu falei assim, não, é Olimpo, isso daí já é certeza, isso daí já está claro, é um Olimpo. E na época eu já tinha arrumado um ilustrador, tudo na conversa. O Instagram, fulano, você faz para mim? Faço, não sei o que, tudo na conversa. Aprovei ele por lei federal em 2018 ainda, e falei assim, gente, as lendas, se você for pegar a narrativa, é toda indígena, é toda em cima da narrativa tupi-guarani, um percentual bem pequeno que sai disso daí, mas não, é tupiniquim. E uma coisa bem curiosa quanto a esse livro, que quando eu apresentei para um rapaz, ele falou, um amigo me sugeriu, de Belo Horizonte, falou assim, fulano é muito bom para poder sugerir patrocinadores e tudo mais. Eu preciso, eu estou perdido, eu não sei nem como que eu faço. Vou mandar seu livro para ele. Ele virou para mim e falou assim, Magela, seu livro é ótimo, mas a ilustração é mais do mesmo, é a mesma coisa de todo mundo, muito lúdico, normal, e o nome é pejorativo. Eu falei com ele assim, deixa eu te falar, vai continuar o nome, porque eu sou brasileiro, conheço do que eu estou falando, então o nome não vai mudar, porque eu não acho que eu estou ofendendo ninguém, mas a ilustração eu vou acatar. Foi aonde eu encontrei o Rogério, que mudou toda a questão de ilustração do livro. Então, esse livro, quando eu escrevi em 2018 e batalhei tanto para publicá-lo em 2020, final de 2020, ele é um livro que eu busquei, assim, resgatar ao máximo a importância do nosso folclore. Né? Eu me incomodava muito a gente não ter um material que falasse. Lógico, tem um ou outro, Josane, mas eu ainda acho que é pouco. Eu ainda acho que é muito pouco. Você traz umas lendas brasileiras, assim, mas algumas também que correm o mundo, né? A exemplo do lobisomem. Fala um pouco dessa... Vamos citar algumas... Esse alcance das lendas, né? Vamos citar um pouco aí. O padre José de Anchieta, quando ele chegou no Brasil, ele foi um dos que trouxe lenda. Então, se a gente for pegar a Cuca, né? A Cuca que... O início dessa lenda é uma lenda horrorosa, uma bruxa que come criança, da feição horrível, e que romantizaram ela, porque o Monteiro Lobato começou a colocar ela nos livros dele, e a televisão precisava fazer a adaptação para a televisão. Como que você coloca um personagem feio dentro de uma televisão onde você vai assustar todo mundo? Então, ela sofreu
deram uma perfumada para ela ficar aceitável. Mas a cuca, ela é galega portuguesa, ela chama coca, ela é um dragão português. Quando chegou no Brasil, a gente nunca teve essa influência de questão de dragões, ela virou um jacaré. Se você pegar o saci é a mesma coisa, ele vem da lenda portuguesa do trasgo, que é um duende que usa um gorrozinho vermelho. Então, e o saci, se for apurar direitinho, no início ele tinha 2 pernas. A cuca, deixa eu mostrar a cuca aqui no... Pode ir falando. Então, o saci, por exemplo, ele é português também, e ele tem 2 pernas, ele já teve 2 pernas. Então, eu busquei abordar tudo isso, sabe? Porque eu acho que a gente tem... Eu falei das referências, né, em questão de televisão, de novela, literatura, essas aparições todas, mas é importante citar a influência de lendas como essas. Por exemplo, você mesmo citou a questão do lobisomem. Ele é europeu, ele não é brasileiro. Só que quando a gente foi colonizado, tudo isso veio junto. Então, muita coisa veio junto. A exemplo disso, eu falei essas 3, mas se a gente for olhar, eu até quero ver se eu faço uma reedição dele com novas lendas. As novas lendas que eu estou pesquisando têm toda uma influência internacional. Então, é muito rico esse universo nosso de lenda, né, que a gente, eu vou generalizar, não sei se eu estou certo, se eu estou errado, a gente divide valorizar mais, eu acho que a gente valoriza pouco, sabe? Quando eu lancei o livro em 2020, me deu uma alegria tão grande de ver que lançaram uma série na Netflix a respeito de lenda. E parece assim, e muita gente me perguntou, você pegou a onda e fez um livro? Eu falei assim, não, o Netflix lançou a série em 2020, o meu livro, se você entrar na plataforma do governo, ele está inscrito desde 2018. Esse livro ele existe desde 2018, mas hoje o processo é tudo muito difícil. Eu sou um escritor que está em início de carreira, que preciso me mostrar para passar uma certa confiança. Então, assim, esse livro foi demorado, mas foi uma demora que eu acho que valeu muito a pena. E você traz uma narrativa também diferenciada para apresentar as lendas, né? Como é que foi essa escolha sua de narrativa, de conversa com o leitor? Eu sou o típico mineiro. Eu como palavra, eu não sou de falar você, eu não tenho muito um vocabulário erudito e não sou muito dessa pegada, não. Então, o meu diálogo nos meus livros, lógico que eu não usei o meu linguajar cortando palavras, isso não. Isso eu sei de regras de português, eu sei que, indiferente se vai alcançar um público grande ou não, eu tenho que pensar que possa alcançar. Mas eu tentei fazer uma narrativa que fosse acessível a todo mundo, né? Uma coisa ou outra, um texto ou outro, vai ter alguma palavra que possa ser usada só aqui na nossa região, em Minas Gerais, então eu coloquei uma nota de rodapé. Mas eu coloquei a forma que eu converso, uma forma simples, uma forma interiorana, e fizemos uma diagramação pensada com carinho, onde os títulos são com a identidade do personagem. Então, cada título tem a identidade do próprio personagem, foi desenhado à mão. Aqui o lobisomem. O lobisomem tem as orelhinhas. Então, assim, tudo foi muito pensado. E a gente, quando foi fazer esse livro... Josane mostra o livro aberto na página da lenda do lobisomem. De um lado, o texto que conta a lenda e do outro a ilustração de um lobisomem segurando um homem nas mãos no meio da mata. E assim, a gente pensou assim, tem que ser uma diagramação diferenciada, né? Então a gente fez com letras, com parágrafos tortos, com títulos, com identidade do próprio personagem e com uma linguagem fácil, acessível, sem ser rebuscada e sem ser erudita. Porque eu acho que se o leitor precisar de um dicionário para ler o livro, Josane, está errado. Então, se precisou de um dicionário, eu acho que... Porque ele tem que ser acessível, ele tem que ser uma coisa que todo mundo pega e fala assim, não, eu entendi.
passou a mensagem. Eu acho que, pelo menos é o que eu penso, não sei se tem escritores que pensam ao contrário. É a minha ideologia, eu penso assim, eu tenho que alcançar de forma simples. E mesmo porque eu acho assim, que é um livro que é passível de ser adotado por escolas, né, para fazer esse estudo do folclore com os alunos, né? Ele foi até doado, quando foi feita a aprovação dele, eu coloquei que eu gostaria que a grande parte dele fosse doado. Então, assim, eu doei ele para escola pública e biblioteca de 6 cidades, tirando esses países que receberam, né? 6 não, 7, porque tem que contar Salvador. Então, assim, eu fiz de tudo para ele chegar nas escolas, porque eu acho que é onde eu queria atacar. Uhum. Queria chegar, né? É onde eu queria chegar, porque é onde eu acho que parou de ser dito. Talvez eu estou totalmente enganado, talvez eu estou falando uma mentira absurda, porque eu não estou dentro das escolas. Mas eu sinto falta de ver na rua, criança mascarada, sabe? Aquelas cantigas, eu sinto falta. Eu sou o tipo interiorano, eu sou mineiro. É importante recuperar mesmo, né? A história, né? O folclore, as tradições, né? Ainda bem que você existe aí para colocar. Eu mesma tenho alguns aqui que eu não conhecia. Nem eu, José. Esse da mandioca mesmo aqui, esse indígena, né? É isso. Nem eu conhecia. Eu achei o máximo conhecer, assim. Eu acho que é para todas as idades, na verdade, né? Não, mandioca eu não conhecia, guaraná eu não conhecia, mapinguari eu não conhecia. Então, assim, foi edificante até para mim. Nossa, a ilustração do Guaraná é muito bonita. Josane mostra o livro aberto na página da Lenda do Guaraná, e Magela mostra que tem a mesma ilustração tatuada em sua mão direita. A ilustração do Guaraná remete a um olho de pálpebras vermelhas e de íris preta. Fiquei encantada. As ilustrações que ganharam, que foi indicado, né? Isso. Indicou o livro ao Prêmio Jabuti de 2022, né? 21, na verdade. 21. O 22 é o corrente agora. Está cheio de projeto com as ilustrações junto com o Rogério também, né? Acho que pode ser bem explorado mesmo esses desenhos, viu? Junto com, a vontade nossa é transformá-los em exposição, sabe? Exposição fixa, forma de acessibilidade. Uma ideia que a gente teve há mais tempo foi transformá-los em penas, né? Igual tem o Minhocão. O Minhocão tem várias ilustrações, várias em penas lindas. Na época a gente cogitou, mas é muita coisa para ser feito, para ser feito sozinho, sabe? Precisa de montar uma equipe, estruturar isso, porque é algo muito grandioso. Mas eu acho que o Olimpo ele não termina na página de livro, não. Mesmo porque a gente tem que falar também esses parceiros aí que você tem, que é o Carlinhos Brau, né? Que no site tem a leitura do livro feita por ele, que as pessoas podem ouvir, né? Conta um pouquinho foi o maior desse encontro de vocês dois e a forma de participação do Carlinhos Brau no livro. Foi o maior presente que a gente teve, né? O Rogério conhecia Margarete, conhecia Sandra, tinha amigos em comum com o Brau. E esses amigos em comum foi colocando nós dois em contato com eles, né? Com a Sandra, com a Margarete. Então, Sandra e Margarete, elas entraram primeiro que todo mundo, né? Sandra de Sá e Margarete Menezes. Sandra de Sá e Margarete Menezes. Sandra de Sá e Margarete Menezes, um belo dia, chegou um áudio para a gente no WhatsApp de um depoimento falando do livro, porque a gente mandou o livro no e-mail delas. E a gente transcreveu esses depoimentos. Logo após, quando o livro já estava para ser lançado, e a gente já vinha conversando com o Brau, com a equipe dele, a gente mandou o livro para o Brau. Mandamos o livro para o Brau ficou encantado, falou que achava de muita importância para a questão cultural brasileira, e eu pedi para ele, falei assim, Brau, me presenteia com prefácio, né? Se puder, lógico. E a gente fez esse prefácio, fizemos uma parceria, em contrapartida, nós levamos 100 livros para ele no Pracatum, que é o projeto social dele,
é um projeto lindo na comunidade que ele nasceu, onde ele ainda vive, né? A gente teve o prazer de ir lá e estar com ele, lançar junto com ele. E quando foi fazer esse prefácio, ele ficou tão encantado, tão maravilhado, que eu, de forma despretensiosa, falei assim, eu estou achando que eu estou querendo meio muito, mas eu vou pedir mais. Eu falei, seu Brau, faz para a gente o audiolivro? Ele falou assim, faço. Então, assim, existe um audiolivro, né, todo voltado para a acessibilidade de pessoas com deficiência visual, né, a gente, uma das preocupações nossas era alcançar pessoas com essa dificuldade, porque eu produzo um livro físico e distribuo gratuitamente, e quem vai ler para essas pessoas, para essas crianças que não enxergam? Então, será que eles vão ter? Então, a gente fez, né, eu pedi e fui presenteado com esse audiolivro também. Ele existe, ele está lá dentro do olimpotupiniquim.com.br, e é o Thiago Pulga narrando as ilustrações, porque a característica técnica de cada ilustração, cores, detalhes, o Pulga fez. E a leitura dos contos, ela é feita pelo Brau, e esses textos estão narrados e liberados de forma gratuita. Para quem quiser acessar, tá lá, é só dar play, que é gratuito. No site, fala o site aí para a gente. É o www.olimpotupiniquim.com.br. Nossa, sim. E o alcance do livro também, assim, seu trabalho com ele nem para por aí, né? Não, já tem 2 anos, que eu estou trabalhando nele e eu não consegui parar. É um projeto muito, muito bonito. E você também conseguiu, eu com você, mineira mesmo, né? Conseguiu levar esse livro para 30 países. Como que foi, como que é essa parceria, assim, com nós temos uma amiga, que chama Jade. Essa Jade, ela é muito empenhada na cultura, ela é da família Matarazzo, aquela família tradicional paulista, ela é daquele pessoal da Mansão Matarazzo e toda aquela família, e nós temos amizade com ela e nós presenteamos com o livro. E ela mora em Miami, e quando a gente apresentou com o livro, a gente deu dela, né, Jade, presente para você, mas demos outros exemplares. E ela tem uma amiga que é diplomata em Miami, que é a Ana. E essa Ana apaixonou com o livro. E entrou em contato comigo e falou assim, Magela, eu queria 8 livros para Miami. Será que você me consegue? Aí eu falei assim, consigo, eu vou fazer um esforço. Então manda para o Itamaraty para mim? Eu disse, mando. Só que quando ela avisou no Itamaraty que eu mandaria livros como mala direta para ela mandar para ser mandado para Miami, o diplomata, que é o Flávio do Brasil, falou assim, não, eu também quero. Então, além de Miami, nos Estados Unidos, ele queria um livro para cada um dos centros culturais, que eram 29, né, que totaliza esses 30. Então, eu fui, entreguei pessoalmente, chegou no Panamá, eu fiz entrevista com o pessoal do Panamá, com o pessoal do Peru, Paraguai, Itália, chegou assim em vários países da América Latina, chegou em vários países da África, Europa, Angola, Portugal. Eu nem sabia que a gente tinha tantos centros culturais espalhados pelo mundo, mas teve uma repercussão tão boa que foi um trabalho de formiguinha que a gente assim, presenteou e a coisa aconteceu. É bem importante, né, esse trabalho, essa rede aí que você criou, né, de conexões para levar adiante o livro, isso é importantíssimo. E a gente alcança tantas pessoas sem esperar. Isso é verdade. E é muito interessante também o trabalho da acessibilidade que você coloca disponível no site, né? E o livro, para adquirir mesmo o livro, ele ainda está disponível, Magela? Eu ainda tenho alguns exemplares, sabe, Josane? São poucos. Então, se não é muita coisa, eu tenho até disponibilizado o livro que eu separei para mim, né? Porque eu separo alguns livros para o meu portfólio e para a minha história, né? Para guardar para a minha vida. Então, assim, tenho alguns poucos, não está disponível em site para venda. As pessoas que têm me procuram no Instagram. No meu perfil do Instagram, eu coloco no correio. Eu acredito que você recebeu numa caixa
que ela é personalizada, ela é uma caixa personalizada, então eu mando naquela caixa. É, assim, muito cuidadoso o seu trabalho. Nossa, que parabéns, viu? Que lindo. Obrigado, Josane. Bem organizado, dedicado. E aqui, aí a gente termina de falar do Olimpo Tupiniquim, já vem uma próxima edição com novos contos que você já está pesquisando, a gente fala deles aqui num próximo Sempre um Papo, viu? Isso, não deve ser para ano que vem não, mas eu pretendo que seja logo. Isso mesmo, e você continua com o Rogério Pedro como parceiro, né? Porque isso. Maravilhosas ilustrações. E aí a gente volta só um pouquinho aqui, então, antes do lançamento do Olimpo Tupiniquim, veio o segundo livro, que é o Autoajuda. Eu pulei ele, agora a gente retorna, que é um relato também de uma experiência sua com a depressão, né? Isso. Eu tive uma depressão em 2017. Josane segura nas mãos o livro Autoajuda, de Magela Moreira. A capa mostra um homem velho, cansado e com roupas rasgadas, subindo uma escadaria com o mundo em suas costas. Um dos degraus é uma mão que desce dos céus para poder tapar um buraco. Eu tenho 1,83 m, cheguei a pesar 60 e poucos quilos. Eu definhava na época, eu sofria muito, eu chorava muito, eu não via salvação para aquilo que eu estava passando, eu não via um norte, mas eu sempre tive consciência que eu precisava de tratamento. Esse tratamento ele era psiquiátrico e psicológico. É muito importante falar que psiquiatra, ele tem a importância dele, mas a parte da psiquiatria, ele é para medicamento, né? E o psicólogo é totalmente importante, ele é de suma importância por causa que ele que trata, que ressignifica a vida. Só que o nome, né, autoajuda, não é por ser uma questão de um livro que tem receitas desse tipo de narrativa que vai poder te ajudar com alguma coisa. Não, o alto é com L, de uma ajuda que vem do alto, onde a capa do livro é um homem carregando o peso do mundo sobre as costas e Deus amparando ele quando a escada quebra. Então, assim, eu sempre tive muita fé, chorava muito, ia para a igreja, passava tardes dentro de igreja chorando. Então, eu falei assim, o dia que eu melhorar, eu vou escrever o que eu fiz para poder me livrar dessa depressão que me custou noites, dias, tomei vários remédios, fiquei dopado por muito tempo. Então, eu falei assim, eu tenho que tirar proveito e tem que ser alguma coisa que eu vá ajudar, porque se eu passar e se eu vencer e eu não fizer nada, não valeu de nada. A experiência não valeu de nada. Então, foram quase 2 anos de doença, de uma tristeza profunda que nada resolvia, mas que assim que ressignificou, eu achei importante levar para o papel e falar só, se não fosse Deus e se não fosse o tratamento psicológico e psiquiátrico, talvez a Josane hoje não conversaria com Magela. Isso teria terminado lá em 2017 para 2018. Então, eu acho que a importância desse trabalho é porque eu queria ajudar outras pessoas, que é o principal desse trabalho. Nem é uma linha que eu tenho costume de escrever. Eu gosto muito de contos, né, narrativas de contos e literatura infantil, que é o que eu mais trabalho. Mas eu falei assim, não tem problema, não vai manchar a minha carreira isso. Eu preciso fazer algo, senão não vai valer a pena. E a presença da fé, assim, da sua experiência, né, com a fé é bem marcante no livro, né? Isso. São narrativas Você é religioso? Como que é o seu... Eu sou católico, praticante, já fui ministro da Eucaristia, vou à missa. Não sou um leitor assíduo de Bíblia, não sou um conhecedor, não, mas sou um católico praticante. Atuo na igreja do meu bairro como leitor, comentarista. Então, eu estou sempre participando. Sempre fui muito católico, muito, desde criança. Então, assim, eu usei muito de músicas, né, louvores, a hora que dava aquela dor na alma, aquela tristeza,
eu falava assim, tal música eu vou escutar. E aquilo eu chorava, e aquilo meio que tirava o fardo das minhas costas. Então, eu nesse livro tem uma coletânea de músicas que eu escutava no meu sofrimento. E tem passagens bíblicas, né, que eu faço referência, e eu não sou um leitor assíduo de Bíblia, mas tem umas passagens que eu falava assim, que é o fulano falou, ó, Magela, lê tal passagem, eu li e falei assim, é para mim. Eu anotava. Fulano, então toda a minha experiência, né, com Deus, eu cheguei, Josane, indiferente da sua fé, mas a minha por ser católica, a gente tem um sacrário, que é onde a gente acredita que Deus está vivo. Lá, eu ia para o sacrário, chorava a tarde inteira, dormia no chão da igreja. Já fui encontrado dormindo por uma mãe de um amigo que ficou assustada pela condição que ela falou assim, não, que dó do Magela, ele está com cara de doido. Foi as palavras dela com o filho contou para minha mãe. E eu cheguei a questionar Deus, eu ia para dentro da igreja para brigar, xingar. Eu não entendia por que uma pessoa igual eu não sou melhor do que ninguém. Mas eu era uma pessoa que, eu sou ainda essa pessoa que nunca prejudico ninguém. Eu não quero mal de ninguém. Se eu não puder te ajudar, eu não te atrapalho. E eu me questionava assim, por que eu? E hoje eu tenho resposta, por que não eu? Porque depois dessa depressão, Josane, existe uma Magela muito mais confiante, uma Magela melhor do que era, não melhor de ser melhor que os outros, mas uma pessoa melhor, mais empática, que se posiciona e coloca no lugar do outro. Então, assim, se não fosse a minha depressão, não existiria o Magela de hoje. Então, que bom que existiu, que bom que eu superei. Que bom que você superou e levou adiante, né? Contou a forma de superar, de passar por isso, porque a depressão é uma doença que acomete, assim, muita gente e que ampliou muito na época da pandemia, né? Isso. Eu perdi amigo, eu perdi familiar com depressão. Então, assim, e dá uma sensação, um sentimento de incapacidade, porque a gente pensa assim, o que eu fiz de errado que eu não consegui ajudar? Então, mas infelizmente acometeu muita gente nessa pandemia. Muita gente teve que ficar em casa, né? Muita gente não tinha o que fazer. Era uma doença muito nova para a gente não sabia até onde a gente podia ir. E muita gente já estava doente psiquicamente, né? Psicologicamente. Então, acabou desencadeando aí muito sepultamento, não só pelo Covid, mas pela depressão. Eu achei importante a gente trazer seu livro, né, falar desse tema, mas agora a gente já está aqui quase caminhando para o final. Eu quero que a gente fale dos seus projetos, participação em coletâneas. Hoje mesmo chegou uma coletânea aí do selo Off Flip, que você participa, Cartas para o Futuro. Magela mostra o livro Cartas para o Futuro. A capa tem uma pena de escrita em frente a uma montanha congelada sob um céu noturno. É um conto onde eu faço uma carta como se eu tivesse um filho, né? Como se eu mandasse essa carta e a gente conversasse no mesmo tempo. Então, nesse texto, eu até reli hoje, eu falo do quão difícil está a vida, do que a gente passou por uma pandemia, e que num ano tão fatídico, depois da gente passar por tanta coisa, eu ainda falo assim, tem um velho que ainda caça briga e vai fazer uma guerra para acabar com outro país. Então, eu falo da Rússia e da Ucrânia nesse texto, né, porque foi assim que o Putin invadiu, mas é um texto falando o que eu gostaria que o meu filho fizesse diferente. E, finalmente, eu falo, você não tem obrigação de salvar o mundo, mas seja diferente porque o seu exemplo pode ser a diferença de mudar quem está perto. Uhum. Então, ninguém consegue mudar o mundo, mas consegue mudar a si mesmo. E essa temática, Cartas para o Futuro, como que é a entrada no selo Off Flip para essa publicação? Eles criam um edital, né? Eu tenho até outros editais que eu participei, que é o da pandemia, que é o Parem as Máquinas, e vai ter um outro agora que já participei também, mas ainda não chegou, que é o Prêmio Off Flip. Esses editais são abertos, falam para a gente qual que é o tema, e a gente envia os textos.
Então, assim, nem todo mundo entra nessas coletâneas, somente pessoas selecionadas. No caso do prêmio of Flip, que é esse que ainda vai chegar, você, caso vencedor em primeiro lugar, você ainda recebe uma premiação em dinheiro. Mas existe um edital, agora parece que tem eu vou até me aprofundar mais, entender mais como que é, sobre humor. Eu vi ontem, que é um edital sobre texto de humor. Vai ser muito bom. Então, assim, humor, eles sempre estão abrindo. Então, eles estão sempre abrindo, né? Deixa tudo bem claro o que pode, o que não pode, os limites, né, de páginas e margens e tudo isso, essas normas de ABNT, né, que eles já passam isso meio que na ABNT. Então, assim... É uma forma de incentivo também, que maravilha. Eu tomei gosto porque o primeiro que eu participei foi o Parem as Máquinas, que foi durante a pandemia. Eu consegui entrar com 3 textos, eu tive 3 textos selecionados, um em cada categoria, um crônica, um conto e um poema, e eu tomei gosto. Então, depois disso, eu já participei da coletânea da Academia de Letras, de Itaúna, que é a revista bianuária. Magela segura nas mãos a revista da Academia Itaunense de Letras. A capa é predominantemente vermelha, com tons de laranja e marrom. Que é um incentivo para a gente continuar, porque escrita é hábito, é igual desenho. Quanto mais você escreve e lê, melhor você fica naquilo que você faz. Então, eu tento manter, ainda que eu não consiga publicar meus livros, eu tenho 10 livros escritos. Eu tenho uma sequência de vários livros e ideias que eu coloco tudo no Word, do que eu vou fazer ainda. Mas livro eu tenho 10 escrito, pronto para publicar. Mas a gente sabe o quão caro é. Também, viu, gente? Ele não faz só livro, não. Daqui a pouco, se Deus quiser, você vai ficar só como escritor, porque seus livros são a vontade realmente é essa. Hoje eu sou social media da empresa dos meus irmãos, da Transito, né, da minha família, mas a vontade mesmo é viver de livro, porque recentemente eu até ouvi uma pessoa falando, não vou lembrar, a pessoa fala assim, o que você faria se não existisse dinheiro? A pergunta é essa. E qual que é a sua resposta? A minha resposta é, eu continuaria escrevendo e publicando livro. Então, ela falou assim, se você não precisa de dinheiro para fazer isso, é sinal que esse é o seu sonho e é o que você tem que lutar. Porque que mesmo sem dinheiro você não precisaria, então é o que você realmente gosta. Então, livro é o que realmente me move. Aí, lê para a gente, então, o texto Podas da Vida, que está no Parem as Máquinas, do selo of Flip. Vou ler para você aqui. Esse foi escrito na pandemia, então. Foi lançado o edital na época da pandemia, de 2019. Isso. Podas da Vida. As 2019, plantas precisam... 2020. Isso. As plantas precisam de podas para serem o que são. O próprio bonsai é podado incessantemente para ser o que é. Pequeno e bonito, tão bonito que talvez seja só isso. É frágil o suficiente para demandar cuidados especiais e segue o caminho que predeterminaram para ele. Assim é uma criança em meio a adultos frustrados. Nascem cheias de ideias, puras e sinceras, e com o passar do tempo se tornam aquilo que desejaram para elas. As podas as limitam de serem criativas e, muitas das vezes, junto com seus galhos e ramos, caem-se os frutos. Muito engenheiro que queria ser ator, muito advogado que nunca quis ser chamado de doutor, e muitos outros que, por aceitarem o imposto a eles, apenas sobrevivem, ao invés de viverem a sua própria história de vida. Mas, assim como as árvores, são as pessoas. Podem ser podadas, mas se tornam ainda maiores quando não desistem de si mesmas. Nada impede que se libertem. Basta que sejam assim como as árvores, que mesmo com seus nós aparentes pela mutilação, buscam sempre o alto, e mesmo tendo sofrido o tanto que sofreram, se tornam imponentes e ainda dão sombra e frutos
aos seus algozes. Ah, vamos todos ser árvores, então. Muito bom. Ai, nosso programa está aqui chegando ao final. Vamos falar dos livros, então, que estão aí no prelo já, né? Prontinhos. Oh. Esse é o Tum Tum. Esse livro é uma fábula, ele está aprovado pela lei, eu estou em busca de patrocinador para ele, né? Está na fase de captação. É uma fábula onde conta a história de um balão que foge aos padrões de beleza. Magela mostra a capa do livro, que tem um balão amarelo em frente a um céu azul de fundo. Ele é um livro que foi ilustrado pelo Mauro de Souza, da equipe da Turma da Mônica, e é um livro que fiquei muito feliz com ele. Tem esse, que é a Liga Catavento. Ele é os meus 4 sobrinhos, eu transformei os meus sobrinhos em super-heróis que lutam contra o medo. Magela exibe a capa do livro, que tem na parte superior o rosto de um homem com os olhos brilhando e na parte inferior 4 crianças, sendo 2 meninas e 2 meninos, com roupas de cores diferentes. Então, eu os transformei. O ilustrador é a Renata é de Pernambuco. Ela ficou lindo o trabalho dela. Todos os 2 livros já estão prontos. Na verdade, todos os 2 estão passando por captação de recursos. E tem outros 2 que eu não tenho aqui para mostrar. Até um está ficando pronto hoje, mas está em Belo Horizonte, que é o Catrina Ensandecida. É um livro de literatura adulta, onde a morte, né, ela em forma de caveira, a Catrina, caveira mexicana, ela persegue a vida de uma criança, que é ela acaba sendo tutora da vida dele aqui, e por várias vezes ela tenta tirar a vida dela, só que no embate final ela descobre que ele é uma lenda, né? Ele é um lobisomem, não vou contar o final, mas ao longo dessa narrativa aí, ela tenta por várias vezes num sertão, né? Uma criança, a 8ª criança de uma casa só de mulheres, e ele acaba lutando com ela durante esse tempo. A capa dele é até uma xilografura, para poder fazer uma analogia ao cordel, mas não é uma narrativa de cordel, não. E o último, que também está sendo trabalhado, o Catrina... Bom que esse aí você se inspirou lá pelo Tupiniquim, por uma das lendas lá do lobisomem? Na verdade, os meus livros agora, Josana, tudo tem lenda. Porque o Liga Catavento, ele tem um lobisomem e ele tem um homem do saco, que são 2 lendas que estão no Olimpo. O Catrina, ele tem um lobisomem. Tem outros 3 ou 4 livros que eu estou escrevendo que cada um tem uma lenda diferente, né? O Catrina está aprovado pela lei estadual de incentivo, também estou na fase de captação. E o último, que é o Origami Fatal, onde um médico perde a filha dele. Fantástico. Fiquei encantado com a sua capacidade quando você me contou desse eu já até fiz uma tatuagem dele antes dele lançar. É um origamizinho na mão. É um coelho, que é o meu zodíaco chinês do ano que eu nasci, de 87. Ele é um médico que vai para um congresso, sempre sonhou em levar a filha no Ano Novo Chinês, né, na Liberdade em São Paulo, mas ele nunca conseguiu. E o ano que ele planejou, ele teve que ir a Brasília num congresso de psiquiatria, e ele pede a esposa para levar. Quando ele leva a esposa, a filha é raptada, ela não acha ela até então, a esposa fica louca, tira a vida, e ele começa a interpretar pessoas como pessoas frescas. Ele acha que o problema dele é maior do que todo mundo, que o problema dele de ter perdido 2 pessoas de sua família é mais importante. Então, ele se transforma num serial killer e ele mata uma de cada das suas pacientes referente ao zodíaco chinês. Então, aquela que é referente a um zodíaco, ele mata. Não, eu achei fantástico esse enredo que você criou. Muito bom. E o nosso tempo aqui acabou. Eu espero que você consiga as editoras, os patrocínios para publicar esses livros. Desejo muito sucesso na sua carreira literária e vai avisando para a gente também dos lançamentos. Se a gente tiver oportunidade, a gente conversa aqui de novo também, né, para falar dos lançamentos. E te agradecer e pedir para você fazer suas considerações finais. Eu que te agradeço, Josana. Eu acho que foi o espaço que vocês estão dando para a gente, que
que é escritor. Eu nunca pensei, na verdade, era sonho, mas não pensaria que seria logo. Então, eu te agradeço o espaço, quero te dizer que foi um prazer, né, passar por essa entrevista. Espero passar por outras, né, quando lançar os próximos, e estou muito feliz, muito lisonjeado de saber que o Sempre um Papo, que é o projeto que eu sempre fui fã, hoje eu estou fazendo parte dele, num projeto que já passou escritor internacional. Então, assim, não tem palavras para agradecer essa abertura que vocês estão me dando. Muito obrigada pelas palavras, Magela Moreira. E a gente fica por aqui. Eu quero dizer que essa conversa com Magela fica disponível aqui no canal do Sempre um Papo no YouTube. Te convidar para se inscrever, para assinar o sininho, ativar o sininho para receber os nossos próximos lançamentos de programas aqui. E seguir as nossas redes sociais, @Sempre um Papo. Seguir também o Magela, @Magela com 2 L's Moreira. Lá tem todas as informações a respeito dos livros dele. E agradecer o nosso intérprete de Libras, o Eduardo Rodrigo. Muito obrigada, Eduardo. E até a próxima. Onde está a cultura? A cultura está em todos os cantos do Brasil. O vídeo do Instituto Cultural Vale mostra diversas pessoas performando atividades culturais, como tocando instrumentos, dançando, visitando museus ou apreciando obras de arte. Mais de 160 municípios. Onde tem cultura, a Vale está. Apoiando e valorizando nossa cultura, crescemos e evoluímos juntos.